E aí, pessoal, uma das perguntas mais feitas no consultório é exatamente essa. Ciro, beber refrigerante zero ou uma bebida açucarada, ela faz mal pra mim? Eu posso realmente fazer essa troca de um refrigerante normal para um refrigerante zero? E aqui eu vou tentar mostrar pra vocês, né, não relacionando sobre qual que é o melhor, se é um refrigerante padrão ou se é um refrigerante zero rico em adoçante. Eu vou mostrar uma visão que talvez alguns de vocês já saibam, outros talvez não, tá bom? Mas relacionado sobre refrigerante zero, estudos feitos em animais primeiros, foi verificado que quando foi feito o consumo de alimentos zero ricos em adoçantes nesses ratinhos, aumentou o desejo pelo sabor doce, ou seja, aumentou a compulsividade desses ratos, como se o sabor doce mimetizado pelo adoçante estimulasse principalmente receptores do paladar para conseguir induzir cada vez mais aumentar o consumo desses alimentos açucarados. E às vezes nem todos os alimentos são zero, né? E também foi verificado nesses ratinhos que quando foi feito o consumo de alimentos ricos em adoçante e zero açúcar, teve ativação em algumas regiões do seu cérebro relacionado principalmente com aquela sinalização de recompensa. Imagina assim, basicamente, que você consome alguma coisa, o seu corpo está esperando esse componente não chega e ele gera como se fosse um sistema de recompensa e fala assim: opa, você não me forneceu, agora eu quero também consumi-lo de qualquer jeito. E aumentou a ingestão de alimentos de alta densidade energética, principalmente rico em açúcar e rico em gordura. Dois componentes, né, que em excesso podem gerar esse aumento de densidade do alimento num pequeno volume. Então, basicamente, imagina como se fosse esse meme aqui, vai, que o seu corpo tá aqui esperando que você vai abrir, vai encontrar um sorvete, e aí quando você abre, você encontra, por exemplo, feijão. Você fica completamente decepcionado, e aí em vez de você consumir só uma única bolinha de sorvete e resolver seu problema, você vai lá e destrói metade do bolo, porque você estava nervoso, porque você queria consumir aquele sorvete de qualquer jeito. É basicamente assim, o mesmo mecanismo de ação do seu corpo, ele espera alguma coisa, você não fornece, ele vai buscar de alguma outra maneira e às vezes numa intensidade muito mais elevada. Claro que aqui foram estudos feitos em ratos, quando você pensa em humanos, não foram feitos os mesmos resultados de mimetização do estudo, tá bom? Entretanto, esse artigo de 2021 foi feito em humanos. O único problema exatamente desse artigo em específico é que a amostragem, a quantidade de indivíduos que participaram desse projeto acabou sendo em pequenas quantidades, mas de qualquer maneira só para mostrar uma visão de uma possível relação do consumo de alimentos zero com uma possível compulsividade. E basicamente você teve uma ativação principalmente em duas regiões do seu cérebro, duas camadas, como a ínsula e o núcleo caudado, que tem uma relação principalmente com você sentir mais sabor dos alimentos, aumentando a palatabilidade desses alimentos. Então imagina, você consumiu um alimento zero, esse adoçante conseguiu estimular a região que você sente mais sabor dos alimentos. Sentindo mais sabor dos alimentos, o que vai acontecer? Você pode aumentar a ingestão nesse consumo. Então, se você, por exemplo, não faz uma pesagem dos alimentos e você está almoçando, por exemplo, consumindo um refrigerante zero, pode aumentar o volume alimentar porque você começa a sentir mais sabor e quando tem mais sabor, tem mais volume. E também foi verificado que essa região, tanto da ínsula como do núcleo caudado, tem uma relação com a sinalização de recompensa. Então foi aquilo que eu mostrei anteriormente. Esse alimento zero, estimulando essas regiões, estimula a busca por recompensa. Então você vai buscar alimentos principalmente ricos em densidade calórica, então açucarados e ricos em gordura, da mesma maneira que eles também têm uma sinalização, um feedback negativo para sua saciedade, ou seja, reduz a sua saciedade e, consequentemente, aumenta a sua fome. Então, olha que combo que a gente está formando ao você fazer um simples consumo de um refrigerante zero. Sente mais sabor, uma busca maior por recompensa, ou seja, principalmente alimentos de alta densidade energética, e reduz a sua saciedade. Para por aí? Não para por aqui. Foi verificado também essa região aqui, daqui é uma sigla basicamente em inglês do dorso lateral do seu córtex pré-frontal, que é essa região, e você percebe que quando você foi feito o consumo de um refrigerante zero, você teve uma menor ativação dessa região. E é uma região principalmente associada com aquela sensação de você parar de fazer uma ação, parar de se movimentar, e aqui no nosso contexto,
no nosso contexto, parar de se alimentar. Então, com menor ativação nessa área, você vai ter menor parada dessa alimentação e vai aumentar mais essa compulsividade, principalmente associada com aquela redução de sinalização de saciedade e também uma redução, um aumento do sabor desse alimento, tá bom? Então aumenta a ingestão alimentar, tá? Foi verificado que até mesmo na própria obesidade, no aumento do peso, normalmente você tem uma redução na ativação desse córtex dorsolateral, né? Esse córtex pré-frontal na região do seu cérebro, tá? E aí induz, obviamente, o ganho de peso. Então, aqui só para a gente fazer basicamente um resumo, né, do que foi dito, você aumenta o sabor dos alimentos. Quando você faz o consumo de algum alimento zero, você aumenta a sinalização por recompensa, ou seja, a busca de você conseguir atingir, às vezes, um consumo de um alimento que mimetiza aquele sabor, redução da saciedade e uma redução do limite, ou seja, você tira aquela sensação de vou parar de comer. É o combo perfeito para você conseguir provocar ainda mais o ganho de peso. E assim, pessoal, claro que novamente citando, é um artigo com poucas quantidades de pessoas, uma amostragem bem pequenininha, mas é só uma possível relação que também existe evidências quando você pensa em humanos e o consumo de alimento zero. Tá bom? Também já fiz outros vídeos específicos mostrando que o alimento zero ele aumenta a chance de mortalidade por todas as causas, mas aí fica para um outro vídeo também que já está gravado, só para não ficar estendendo todos os vídeos, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado a dúvida de vocês ou talvez confundido um pouquinho mais. Até o próximo vídeo.